Fala aí, minha gente, tudo bem com vocês? Estão preparados? Porque está chegando, está batendo a nossa porta. Já entramos no mês de dezembro e em seguida vem aquele período terrível de baixa demanda. As ruas ficam vazias, o aplicativo não toca, é uma realidade inevitável, a menos que tu more numa cidade turística, numa capital onde o turismo é muito forte, numa região onde o turismo é muito forte. Não é o meu caso, e sim, assim como não é o caso de muita gente por aí. E eu quero falar um pouco sobre esse período que está se aproximando. E se eu puder, de uma forma muito humilde, te dar aqui algumas dicas de como tu administrar esse período e não entrar em desespero. É isso mesmo, não tem como a gente fugir disso. Estou aqui parado numa sombra, numa rua praticamente deserta, tiozinho varrendo a calçada, um carro ou outro passando, e estamos no início do mês de dezembro. E a parte mais crítica é janeiro e fevereiro. Não tem outro jeito. O negócio é se replanejar, reorganizar as estratégias. E se tu passou um ano inteiro e tu ainda não tem uma estratégia de trabalho, tá mais do que na hora de tu traçar algumas estratégias, ter alguns planos, algumas coisas em mente. Por quê? Já está difícil e vai ficar pior. Acredito que agora, a julgar pelo mês de dezembro, em outros anos eu não estaria parado aqui gravando esse vídeo agora. Eu teria muita corrida e não está sendo a realidade deste momento. Eu acredito que janeiro e fevereiro vai ser o grande filtro, a grande peneira, uma grande peneira. Quem sobreviver janeiro e fevereiro vai conseguir trabalhar um pouco mais ano que vem, mas eu tô achando que infelizmente muita gente vai jogar a toalha janeiro e fevereiro, porque se dezembro, que é para ser o melhor mês do ano, até agora não está sendo, assim como novembro, que normalmente em outros anos era bom, não foi. Então eu sinceramente estou sendo um tanto pessimista, mas eu não espero grande coisa para janeiro e fevereiro. Então vamos lá, reorganizar, tentar reorganizar a tua rotina, as tuas estratégias e poder dar, quem sabe aí, sobreviver esse período, poder ter um tempo para reavaliar o que tu faz na sequência depois. Primeiro aspecto, ative o modo economia. Economia vai ser o grande diferencial. Eu tenho para mim um princípio de que se tu não consegue aumentar o teu faturamento, a única forma de tu melhorar o teu lucro é reduzindo os teus custos. Isso é matemática simples. Então, galera, bora economizar. E um outro aspecto que eu quero salientar aqui neste momento, algo que eu aprendi com os japoneses. Eu sempre trabalhei em concessionárias, com veículos, com marcas. As marcas japonesas que tem no mercado hoje, antes da era elétrica, antes da eletrificação dos carros, os japoneses eles têm uma filosofia: baixa a tua expectativa para que tu não tenha frustrações futuras. Então, primeira coisa que eu já fiz, eu tenho uma meta diária dentro do meu planejamento estratégico. Eu tenho uma meta diária, um valor que eu preciso faturar. Primeiro aspecto, baixa essa tua meta, diminui a tua expectativa. Se hoje eu tenho uma meta que gira em torno de R$400, eu vou reduzir pelo menos 30%, aí R$120. Então de 280 a 300 reais passa a ser a minha meta diária. Se eu atingir ou se eu passar, maravilha. Mas se eu chegar ali, eu não me frustro porque eu não consegui aquele 400 que eu tinha até então. Porque a partir de agora a realidade muda. A demanda cai, o preço das corridas diminui. Por óbvio, o teu faturamento vai cair. Então talvez não seja saudável emocionalmente tu ficar alimentando a ideia, sair de manhã alimentando a ideia que tu vai voltar para casa com 400, 450, 500, talvez essa não vai ser a tua realidade.
e tu vai te frustrar, e tu vai ficar muito pé da vida, vai trabalhar mal-humorado, e outro detalhe, o emocional ele costuma nos derrubar, e vai te derrubar, porque tu tem aquela, na tua mente, tu tem que atingir teus 400, 500, 600 reais, seja lá qual for a tua meta regular, e na pressão de baixas corridas e preços baixos, tu vai aceitar todo tipo de porcaria para chegar naquele número. Só que no final do dia tu vai descobrir que tu ganhou muito menos do que habitualmente tu ganha. O que vai te sobrar é menos, é menor, porque tu vai rodar mais e vai gastar mais, vai ficar mais horas na rua para poder chegar nesse valor e tu vai te desgastar demais. Então, baixa um pouquinho a tua régua no que diz respeito à tua meta, não ao valor de corrida e nem o valor por km, mas diminui a tua expectativa de faturamento, isso pode emocionalmente te ajudar ali na frente. Agora vamos à questão da economia. Combustível, com certeza, é o nosso principal custo, é o custo diário, aquilo que todos os dias a gente tem que abastecer, então começa por aí. E como tu vai economizar combustível? Bom, agora, verão, né? Polêmica do ar-condicionado, vamos deixar a polêmica do ar-condicionado de lado um pouco, mas provavelmente tu vai usar o ar-condicionado com maior frequência, a menos que tu goste muito de sofrer. E eu deixo aqui um parêntese, o ar-condicionado ele não é para o conforto do cliente, é para o nosso conforto que passamos 8, 10, 12, 14 horas dentro do carro. Então se tu vai dirigir numa condição de extremo calor, e tu não quer ligar o ar-condicionado porque a corrida está mal paga, escolha melhores corridas para tu poder ter um pouco mais de conforto para ti trabalhar. Enfim, o uso do ar-condicionado gera um maior consumo de combustível por consequência. Estratégia para economizar combustível, então, qual é? Escolha melhor os teus destinos, para onde tu está indo, se para aquele lugar tu não vai ter que te deslocar vazio para te reposicionar. Muitas vezes, algum destino, até chegar lá tem corrida, mas ela é muito barata. Então, escolha melhor os teus destinos. Para onde tu tá indo, para onde aquela corrida tá te levando. Tem corrida para tu sair de lá? A corrida lá mantém um preço médio? Porque se tu ainda não percebeu, já era para tu ter te ligado. Dentro de uma mesma cidade, bairros diferentes têm tarifas diferentes. Imagina entre cidades. Porto Alegre é uma tarifa, Canoas, onde eu moro, é outra tarifa, Cachoeirinha é outra tarifa, Eldorado do Sul, meu Deus, os caras querem andar de graça lá. Então, avalie melhor os teus destinos, se de lá tu vai ter corrida e se as corridas lá pagam um preço médio, razoável, porque senão isso é prejuízo, isso é rodar barato, é gastar à toa. Não fica rodando vazio, não fica te deslocando sem passageiro no carro. Tu pega uma corrida, vai para um canto de uma cidade mais afastada, não vai ter corrida lá, tu vai ter que rodar vazio para te reposicionar, vir pelo menos até o centro da cidade, e isso é custo, e isso é tudo que tu não precisa nesse momento de baixa demanda. Ainda sobre combustíveis. Procure postos que ofereçam bons descontos. Use o aplicativo do posto. É um saco, cada posto tem um aplicativo, mas busca abastecer onde te oferece o melhor custo-benefício. Não sei se tu gosta da 99, se tu atende a 99, se tu faz corridas pela 99. Particularmente, eu tenho percebido uma melhora nas tarifas da 99. Tenho feito mais corridas pela 99 do que pelo 99 Pop do que pelo Uber Comfort, para te ter uma ideia. Aqui em Porto Alegre a 99 está pagando melhor. Fecha esse parênteses aqui. A 99 te oferece descontos nos combustíveis. Basta que tu faça a corrida com regularidade. Hoje eu pago o litro da gasolina 90 centavos mais barato que o preço médio da gasolina aqui em Porto Alegre, com o desconto da 99. Então talvez a 99 não seja tão maravilhosa assim na tua região, mas se aí na tua região tem o abastece da 99, talvez valha a pena tu ser muito criterioso nas escolhas das corridas da 99 para poder garantir, pelo menos poder garantir o desconto de combustível e fazer corrida então pela Uber.
Então, estratégia para tu economizar combustível é rodar menos, não rodar vazio, não fazer corridas extremamente baratas e procurar os melhores postos onde tem um melhor desconto, e se tu puder, utiliza o desconto a 99, que é o melhor que a gente tem hoje para abastecer. Ainda falando sobre economia de custos, redução de custo, comida, tu precisa comer, tu come na rua, tu precisa fazer um lanchinho, muito tempo parado, a ansiedade aumenta e o teu cérebro vai te sabotar, tu vai querer comer, porque comer baixa a tua ansiedade. Então, cuidado para não cair nessa cilada, gastar muito, toda hora um cafezinho, toda hora um lanchinho. Precisa comer sim. Leva um lanchinho de casa, leva uma fruta, leva um sanduíche, leva aquela comida, algo que tu possa comer entre uma refeição, entre o teu café da manhã. Toma café da manhã em casa antes de sair, vai ter que almoçar na rua, leva um lanche, alguma coisa para tu comer aí entre uma refeição e outra, mesma coisa, leva um lanche para tarde, espera para comer à noite quando tu chegar em casa. Evita gastos desnecessários, isso vai ser fundamental na tua contabilidade nesse período de baixa demanda. Agora nós também precisamos correr atrás da corrida. Se hoje, em condições normais, toca razoavelmente bem em quase todas as regiões da cidade, agora nós entramos num período que não funciona bem assim. Fica muito escasso, não vai tocar com tanta frequência e vai tocar mais em pontos mais específicos. E aí tu precisa conhecer a tua cidade. E aí eu deixo um ponto aqui também a respeito disso, porque às vezes tu pega uma corrida interessante, pagando um valor bacana para uma cidade que tu não conhece. Se tu é do tipo que atira para todo lado, eu não faço isso. Eu concentro as minhas corridas dentro de Porto Alegre. Porto Alegre eu conheço razoavelmente bem. Eu sei onde toca, onde não toca, onde paga mais e onde paga menos. E se tu pega uma corrida que te leva para uma outra cidade e tu não conhece aquela cidade, lá tu vai ter uma dificuldade de administrar isso. Então nós precisamos correr um pouco mais atrás das corridas hoje. O que acontece? Porto Alegre, por exemplo. O gaúcho, de uma forma geral, ele tem 3 meses de praia. Basicamente 3 meses de praia. Dezembro, janeiro e fevereiro. E o que acontece? O gaúcho some, ele vaza, ele vai para a praia. Ele não quer saber de outra coisa. Aqueles que podem, que tem um tempo para tirar férias, seja 10 dias, 15 dias. Hoje, eu não acho que poucas pessoas hoje tiram 30 dias de férias. A grande maioria ali vai dosando isso durante o ano, conforme necessidade. Tira 10 dias, tira 15 dias. De qualquer forma, nesse período de 3 meses, muita gente sai da cidade aqui em Porto Alegre. Mas alguns, obrigatoriamente, como eu e como você, precisam continuar trabalhando. E algo que eu penso a respeito disso é que quem ficou, ele tem o seguinte pensamento: já que eu fiquei, eu pelo menos vou me dar o direito de me divertir um pouco. E o que vai acontecer? Nos finais de tarde, nos finais de expediente, bares costumam ficar cheios. Aqui em Porto Alegre, as poucas pessoas que ficam procuram algum local para descontrair um pouco, fazer um happy hour com a galera ali, reunir os amigos, já que não puderam viajar, não puderam tirar férias. É a maneira que eles encontraram para dar uma relaxada, dar uma descontraída, barzinhos. Outra coisa que não para de funcionar durante o período de férias: hospitais, clínicas médicas, consultórios. Existem prédios, hubs, né? Prédios comerciais onde funcionam apenas clínicas médicas. Esses locais costumam ter algum movimento ainda. Hospitais, sem dúvida, o movimento continua. As pessoas seguem ficando doentes mesmo em férias. Então, hospitais são movimentados, clínicas médicas são movimentadas, centros de odontologia são movimentados. Mesmo quem está em férias e saiu para viajar, às vezes precisa voltar, fazer algum exame que estava marcado, alguma consulta que estava esperando há um certo tempo, não vai perder. Então, no entorno de hospitais, centros médicos, costuma ter corridas, principalmente na parte da manhã.
logo de manhã. O pessoal que vem para fazer algum exame, uma coleta de sangue ali, costuma ser um pouquinho movimentado nesses horários. É outro ponto que é interessante tu te posicionar dentro da cidade que tu trabalha. À noite, final do dia, em torno de bares, restaurantes, shoppings. Durante o dia, centros médicos, hospitalares. Outro detalhe é que nós estamos falando de um período de férias. Então, férias, viagem. Então, tem um movimento relativo, significativo para rodoviárias e aeroportos, né? Principalmente saídas. No nosso caso aqui, Porto Alegre não é um local de muitas chegadas, mas agora nesse período tem muitas saídas. Também é interessante ficar atento nesse tipo de corrida. Rodoviária em Porto Alegre é terrível o movimento. O trânsito é muito ruim, mas diminui um pouco o trânsito geral da cidade, facilita um pouco mais a chegada na rodoviária aqui. É algo que também vale a pena ficar atento a essa movimentação e tentar absorver essas corridas aí, que talvez é o que vai nos ajudar. E uma dica para poder administrar tudo isso. Vamos também pensar na seguinte questão. Esforço concentrado, certo? Talvez segunda-feira à noite, finalzinho de tarde e noite, os bares estejam vazios. Talvez não seja o melhor dia para focar nesses locais. Por outro lado, sextas e sábados, com certeza vai ter movimento. O meio da semana ali, terça e quarta-feira, normalmente são os piores dias, os dias de menor movimento. Hoje é uma terça-feira e eu tô aqui parado em pleno mês de dezembro. Terça-feira e quarta-feira são os dias de menor movimento. Talvez sejam os dias para tu dar uma descansada, dar uma relaxada, diminuir a tua carga horária, aproveitar alguma manutenção que tu precise fazer no teu carro, guarda energia, investe tudo ali quinta, sexta, sábado e talvez no domingo. Um parque num domingo, 3 da tarde a 40 graus, não vai ter ninguém, mas nos shoppings com certeza. Em Porto Alegre, nós temos muitos shoppings. E é comum um movimento em Porto Alegre de shoppings, sair de um shopping e ir para o outro. Às vezes vai num local, não tem o que procura, vai no outro local, almoça num, mas o filme que ele quer olhar está dando sol lá no outro. Então há um deslocamento entre shoppings também no domingo à tarde. No sábado à tarde a mesma coisa. Um outro detalhe importante que acontece, um fenômeno que ocorre mais frequentemente agora nessa época. Viagens particulares. As pessoas começam a procurar, solicitar viagens particulares. Diminuem as corridas, as chamadas, mas também diminui a quantidade de motoristas na cidade. Muitos fazem como os passageiros, vão para a praia aqui, tem muito motorista que pega a família, vai para o litoral, e fica lá, tenta trabalhar, defender algum dinheiro lá e tá tudo bem, se a opção deles é essa. Eu não gosto muito desse movimento no litoral, mas diminui os motoristas aqui na cidade. E acontece um fenômeno, as pessoas começam a pedir, a procurar um motorista particular, alguém que possa atendê-los a hora que eles precisarem. É um pouco complicado administrar isso, mas se tu souber precificar o teu trabalho, talvez tu ganhe algum dinheiro aí. Pessoas que já têm deslocamento. Imagina a seguinte situação. Família do camarada foi pro litoral e ela tá lá, esposa e filhos, mas ele precisou ficar trabalhando. E final de semana ele quer ir para lá com a família, ficar com a família. Ele precisa de alguém que leve ele. Se ele não tem o carro dele, ele não quer alugar um carro. E muita gente abdicou de ter carro depois da pandemia e com o crescimento aí dos aplicativos. É comum, acontece, passageiro solicita o meu contato para ver se eu não atendo ele num particular, levar ele no litoral final de semana. E às vezes eu até consigo, porque eu também aproveito algum final de semana e vou pro litoral. Eu tento casar isso daí, ó. Eu te levo no sábado de manhã, a hora que eu for, e domingo de tarde, quando eu voltar, eu te trago, acertamos um valor, tiro a minha despesa e ganho até algum dinheirinho ali. Só que aí tu precisa impressionar esse cliente. O teu carro tem que estar em perfeitas condições, limpo e organizado, para que desperte um interesse nesse passageiro. Eu, por exemplo, carrego aqui no banco de trás, fixado ali, um QR Code
com o meu celular, com o meu WhatsApp. E tá ali à disposição, solicite viagens particulares. É uma opção que tu pode também implementar. Tem o pessoal que vende, bota a lojinha, aí não quero entrar nesse detalhe, eu não acho interessante essa ideia, mas é uma alternativa para aumentar teus ganhos também. Coloca algum produto para venda. Tenta ser organizado, bonito, bem feitinho. Eu tenho ali meus QR Codes, onde eu tenho ali, ofereço alguns produtos, eu faço algumas camisetas. Eu tenho uma loja de um parceiro aí que vende acessórios para celular, tá o QR Code ali de contato dele. A gente tem uma parceria, né? Tá o meu contato particular, o QR Code para levar ele para o meu canal do YouTube também. Então a minha loja, ela é uma loja de QR Codes. Eu tenho 5 QR Codes ali atrás e o pessoal escolhe conforme o gosto, me pergunta, eu explico. Eu vejo muitas vezes, tô dirigindo e eu percebo aquele movimento do passageiro levando o celular ali, escaneando. Depois eu vejo, tem um seguidor novo no Instagram ou no YouTube, ou tem alguém ali cotando algum valor de camiseta também. É uma opção para aumentar os teus ganhos. Então vamos lá, toma nota de tudo? Concentra teus esforços quinta, sexta, sábado e domingo, são os dias de maior movimento. Descansa um pouquinho, reduz a tua carga horária ali terça e quarta, baixa um pouco a tua expectativa de ganho para tu não gerar frustração. Busca economizar, economia de combustível, economia com alimentação, leva lanche de casa, leva algo para tu comer durante o dia para tu não gastar na rua. Busca te posicionar melhor na cidade no decorrer do dia. Cada dia da semana uma estratégia diferente. Corridas para aeroporto, corridas para rodoviária, são corridas interessantes. Tenta fidelizar algum cliente, vê se tu consegue algum particular ali para tu cobrar um dinheirinho bom, mas saiba precificar o teu serviço, valoriza o teu serviço e impressiona o teu passageiro com a organização do teu carro. Se tu achar conveniente, achar que é possível, tenta oferecer algum produtinho, alguma venda, uma coisinha ali que te dê uma receita um pouco maior nesses dias. E aí eu quero saber de ti também, agora eu quero te perguntar, na tua região, coloca aqui embaixo nos comentários, a cidade que tu trabalha é uma cidade turística? Tem movimento janeiro e fevereiro? Dezembro, como está sendo o mês de dezembro aí para ti? Aqui para mim tá muito fraco, muito longe do que foi em anos passados. Deixa o like, verifica se tu está inscrito, encaminha esse vídeo para alguém, ajuda alguém a poder se organizar. É importante que a gente passe por esse período de dificuldade e que a gente possa ter alguma perspectiva para o ano que vem, um ano que vem com muitos desafios também. Um abraço, Deus te abençoe, cuidado na rua, não vacila, ruas vazias aumenta a chance do vagabundo, tá certo? Fique em segurança.